Então, boa noite a todos os amigos. Muito bom estarmos aqui todos juntos. Na semana passada a gente teve aí uma folguinha, né, por causa do feriado. Mas hoje já estamos reunidos novamente. Eu vou compartilhar a tela da onde nós paramos. Deixa eu só aumentar aqui. Comunicação da Lisbeth. Então, na 2 semanas atrás, né, eu não pude participar, eu tive um imprevisto. Mas vocês seguiram, né? Marlene me passou. Vocês caminharam, fizeram a leitura de 2 textos. E essa parte dos espíritos sofredores é muito interessante, né? Só para situar o pessoal que é novo também, a gente está na segunda parte do livro Céu e Inferno, e a segunda parte trata sobre casos. Então, são vários tipos de evocações feitas por Kardec, de tipos distintos de espíritos, tanto superiores como inferiores. E agora a gente está na classe dos espíritos sofredores. E, por incrível que pareça, né, a gente vem caminhando e a forma que o Kardec coloca é dos superiores até os inferiores, né, nessa ordem. Então a gente já passou pelos superiores e a gente vê comunicações muito belas. E pensa que talvez quando elas acabam, né, a gente não vai ter tantos aprendizados como tivemos com elas. Mas a gente se surpreende muito fazendo a leitura das comunicações dos espíritos inferiores. Tanto aqueles em condições médias, como esses sofredores, e depois futuramente os suicidas, por exemplo, os endurecidos e etc. A gente se surpreende muito porque a gente aprende muito com eles. E essa comunicação não é diferente. São comunicações que ensinam muito para nós. Tanto a forma com que eles erraram e podem nos ensinar através do exemplo o que nós não devemos fazer, como também nos dão dicas e instruções de coisas que eles já aprenderam após o desencarne e assim por diante. Então, são sempre comunicações muito ricas. A gente aprende muito também com os espíritos inferiores. Enfim. O nosso leitor oficial, né, que é o João, não está aqui hoje. Eu vou abusar do Davi e pedir para que ele faça a leitura para nós, se ele puder. Beleza. Então, Lisbeth Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862, o espírito sofredor se inscreve com o nome de Lisbeth. 1. Quereis dar-me alguns detalhes sobre vossa posição e a causa de vossos sofrimentos? Resposta. Ser humilde de coração, submissa à vontade de Deus, paciente nas provações, caridosa para com o pobre, encorajadora para com o fraco, quente de coração para com todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que aguento. Pode continuar, Vitão? Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las. O vosso arrependimento deve aliviar-vos? Resposta. Não. O arrependimento é estéril quando não é senão a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o pesar de ter ofendido Deus e o ardente desejo de reparar. Ainda não cheguei lá, infelizmente. Recomendai-me as preces de todos os que se dedicam aos sofrimentos. Preciso delas. Observação. Isso é uma grande verdade. O sofrimento arranca por vezes um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do pesar de ter feito mal, pois se o espírito não sofresse mais, estaria pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento nem sempre traz a libertação imediata do espírito. Dispõe a ela, eis tudo. Mas é-lhe preciso provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que cometeu. Se meditar cuidadosamente sobre os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras, mesmo dos espíritos mais inferiores, graves assuntos de instrução. Porque eles nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual, enquanto o homem superficial verá nestes exemplos apenas relatos mais ou menos pitorescos, o homem sério e circunspecto
encontrará aí uma fonte abundante de estudos. Pode parar aí. Olha que interessante, né? Esse comecinho. Vamos primeiro focar na primeira pergunta, porque o que Kardec questiona ao espírito, né? Ele pede alguns detalhes de como ela se encontra no mundo espiritual e o porquê ela sofria da maneira que estava sofrendo. E ela faz logo de cara um paralelo com o que ela deveria ter feito, né? Então, provavelmente coisas que naquele momento a assombravam muito, porque ela sofria pelo que ela não fez e pensava no que deveria ter feito. Então, provavelmente eram coisas que estavam passando ali pelo seu pensamento constantemente. E por esse motivo, ela destaca isso a fim de explicar, tanto para o Kardec como para os membros da Sociedade Espírita, o que se deve fazer, né? Isso aqui é basicamente algo que a gente já está, inclusive, acostumado a ver. Mas é interessante porque, de novo, e isso é o mais interessante porque tudo vai converger a esse ponto, né? Todos os espíritos superiores aos inferiores, eles vão nos mostrar, de maneira científica e metodológica, inclusive, como essas características apontam para Deus. Então, ser humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provações, caridoso para com o pobre, encorajador para com o fraco, quem de coração para com todos os sofrimentos. Todas essas características e inúmeras outras são características que são sempre destacadas pelos espíritos. Os espíritos não cessam de destacar isso para nós, porque são as características que fazem com que nós possamos, de fato, galgar nos passos da evolução. Se a gente não dá atenção a isso, de nada adianta a gente buscar progresso. Então, o progresso está aliado, claramente, com essas características. É interessante porque, inclusive, algo que está dito, né, na observação da segunda questão, são essas características que podem passar despercebidas, mas que espíritos inferiores também podem nos dar. Então, esses estímulos, esses esclarecimentos, que espíritos superiores também dão. Mas é muito interessante ver como todos os dois tipos de espíritos apontam para esse mesmo objetivo quando esclarecidos. Os únicos que não apontarão para esses fatos são os ainda endurecidos, os ainda presos no mal, né, de fato, e obstinados, né, no mal. E, enfim, esses espíritos eles ainda não têm a lucidez de perceber que essas características impulsionam o espírito rumo a Deus. Mas aqueles que já têm esclarecimento, por mais imperfeitos que sejam, eles já percebem que essas são as características necessárias para o progresso do indivíduo. Isso é muito interessante de ser destacado quando a gente vê nessa primeira questão, porque ela já percebia isso, sofria pela falta dessas características. E aí o Kardec fala, né, se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las, vosso arrependimento deve aliviar-vos. Isso é muito interessante, porque na primeira parte do livro, O Céu e o Inferno, lá naquele capítulo, o Código Penal da Vida Futura, o Kardec dita as características que irão nortear as faltas e as penas dos espíritos, né? Como que acontecem as penas, enfim, para isso serve o Código Penal. E ele fala exatamente sobre esse processo de transformação do espírito depois da falta, que seria o primeiro passo o arrependimento, depois a aprovação e, por fim, a reparação. Então, esses três passos eles são essenciais para a transformação do espírito. É uma cadeiazinha que vai se seguindo, né? Então, o primeiro passo é o espírito se arrepender. Só que aqui há uma distinção muito interessante, muito mesmo, porque é uma distinção de tipos de arrependimento. Então, não basta com que seja qualquer arrependimento, como o que ela dita aqui. Então, o arrependimento dela, nesse momento, era um arrependimento estéril. É aquele arrependimento, gente, do sofrimento. Quando você está sofrendo, você se arrepende de ter feito. É igual, às vezes, a pessoa come demais e ela fala, nossa, nunca mais vou fazer isso, né? Porque naquele momento ela sofre pela gula que ela teve. Então, ela está sofrendo por ter comido demais. E ela se arrepende pela falta que ela cometeu, mas não se arrepende de fato, de coração, por entender o que é certo. A gente já falou isso muitas vezes, vocês se lembram. O importante é a gente entender o que é correto. É se arrepender pelo que é correto. Fazer pelo que é correto. E não fazer porque se deve fazer, ou algo do tipo, ou porque alguém mandou com que eu fizesse. Não. É importante fazer porque se entende que é correto. No arrependimento não é diferente. Então, se arrepende simplesmente por uma consequência da falta, ali, de ainda estar sofrendo pela falta, não é um arrependimento verdadeiro. É aquele arrependimento do tipo, eu só quero que esse sofrimento passe logo. Mas em outro momento, às vezes, em uma mesma situação, a gente faça novamente aquilo que anteriormente nos arrependemos. Então, por isso que é importante o arrependimento verdadeiro, aquele que vem do coração,
porque é aquele que entende o motivo da falta e entende agora o que se deve fazer, como se deve agir, qual é o caminho correto. Então não basta se arrepender. Esse arrependimento ele é natural. Quando a gente comete erros, é muito comum que em sequência, óbvio que isso não é em casos gerais, né? Existem pessoas que não vão se arrepender fazendo coisas horríveis, mas em sequência nos arrependermos. E às vezes esse arrependimento ele surge só como a consequência do mal-estar imediato à ação errada, né? Então, olha que interessante esses dois tipos de arrependimento. Então, não é qualquer arrependimento que ilumina e que alivia o espírito. E ela mesma esclarece aqui, ela não estava aliviada com o arrependimento que tinha, porque não era um arrependimento verdadeiro, era um arrependimento estéril. E aí o Kardec faz aqui uma observação muito interessante sobre esse tipo de arrependimento, né, que é necessário que seja esse arrependimento do coração. E aí, no finalzinho, ele só faz uma observação, inclusive, sobre o que a gente comentou agora no princípio, né? Se meditar cuidadosamente sobre os exemplos que estamos, encontrar-se-ão nas palavras, mesmo dos espíritos mais inferiores, graves assuntos de instrução, porque elas nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Está dizendo aqui, basicamente, que, inclusive, nas comunicações de espíritos inferiores, nós encontramos muitos motivos de instrução. E para aquele observador atento, para aquele observador circunspecto, como ele coloca, há sempre uma fonte abundante de estudos. Enquanto para aquele que é superficial, com comunicações desse tipo, ou até mesmo com o espiritismo, ele não vai ver nada de interessante ali, muitas vezes até motivo de risada. Enfim, duas perguntas muito interessantes com respostas tão interessantes quanto. Queria saber o que vocês acharam aí. O que vocês entenderam? Alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade. É interessante esse problema do arrependimento. Para mim, acabou sendo um pouco de surpresa do jeito que ela coloca, porque a gente sabe que um dos requisitos diante dos nossos erros é o arrependimento, né? Claro que não pode só ficar aí, tem que ter a reparação, e aquela fala que no caso dela, o arrependimento não teve valor, né? É isso? É isso aí. Muito interessante. Para mim, foi novidade. Então, eu também nunca tinha visto essa distinção. Apesar de já ter lido essa comunicação, eu não tinha me atentado a ela. Essa distinção que é feita. Mas é algo que... O mais interessante é que a gente tem isso inconscientemente na compreensão geral da obra, né? A gente sabe que não basta que seja um arrependimento vazio, né? Mas eu nunca havia lido também expressamente nesse tipo de termo, né? Dessa distinção tão clara, que é essencial, né? E a gente traz para nós, para entender. Muitas vezes nos arrependemos, mas é esse arrependimento vazio, né? Aquele arrependimento que em outro momento a gente continua a falhar, porque não nos arrependemos de fato. Então, o arrependimento verdadeiro é aquele que compreende a causa do erro. É aquele que compreende o porquê do caminho correto. É aquele que se convence, né? Então, esse é o verdadeiro, é o que a gente deve buscar. Não é? Pode falar, a Lucélia colocou alguma coisa aí, mas o Davi é verdade. Deixa eu só ler, Davi, o que a Lucélia falou. Então, o resgate com boas ações vem trazer alívio a esse reconhecimento sincero, alívio o coração. Sim, o resgate das boas ações, ele seria o último passo, né, Lucélia? Ele seria o agir diferente, porque nessa escala que o Kardec descreve para nós, do primeiro arrependimento, que seria esse entender o porquê é errado aquilo e o porquê seguir o caminho correto, esse arrepender-se pelo que fez verdadeiramente, é o primeiro passo. Depois vem a aprovação, que seria se pôr em prova, né? Então, agir de maneira diferente. E a reparação, por fim, seria colocar em prática essa boa ação, reparar aquele mal antes feito. Então, fazer coisas boas para que se apague de fato, apague entre aspas, né? Não apagar da história, mas apagar o fruto ou então a causa que existe no nosso espírito, que é fazer com que nós agíssemos de maneira errônea. Então, é transformar essa causa. E isso é reparação, né? Aprovação é agir diferente em situações semelhantes. Então, se provar de novo naquele mesmo tipo de situação em que nós erramos no passado. Já a reparação é reparar a causa do mal em nós. Por isso, praticar boas ações. Por isso que os espíritos falam dessa maneira. Porque é transformar essa causa do mal. É diferente da aprovação, que seria o terceiro passo, né? Que é essa transformação moral, de fato. A aprovação, a gente até pode passar por ela, a gente pode ter vários exemplos, né?
Às vezes a gente passa pelo mesmo tipo de provação, a gente já entendeu que é errado, não faz mais daquele jeito, mas no fundo ainda temos aquele desejo de fazer. Ou seja, a causa do mal ainda existe em nós. Mas já agimos corretamente porque sabemos que o correto é o melhor a ser feito. Então, não estamos ainda reparados, apesar de que na aprovação acertamos. Então, o terceiro passo é a reparação, que é a transformação dessa causa do mal que existe ainda em nós. Ficou claro? E isso é muito importante. São duas coisas diferentes que às vezes passam como iguais. A aprovação é diferente da reparação. É verdade. Agora que eu estou me tentando isso. Então, Lucélia, nesse caso que você fez a pergunta, seria esse trio, né, de coisas a serem feitas. Primeiro, arrepender-se, depois provar-se e, por fim, então, reparar o que se fez, por assim dizer, cessando com a fonte desse mal que habita no nosso espírito, né, transformando isso. Por isso, o praticar boas ações, porque essas boas ações vão reparar a causa do mal anterior e o mal anterior também. Enfim, pode falar, Davi. Vitor, eu gostei aqui quando o comentário aqui, né, fala que a gente encontra um rico manancial de estudos em tudo que ela disse. E é verdade, né? Porque isso aqui cabe um estudo profundo, ó. O arrependimento eficaz é aquele que tem por base o pesar de ter ofendido a Deus e o desejo ardente de reparação. Então, isso aqui, ó, dá uma palestra. Ou mais. Com certeza. Essa meditação nas entrelinhas do texto, de toda a obra, traz muito ensinamento. Ofender a Deus, né? Mas Deus se ofende. Então, cabe aí uma bela reflexão, né? O pesar de ter ofendido a Deus. Quando nós ofendemos o próximo, nós estamos ofendendo a Deus. Deus não se ofende, Deus não se magoa, mas nós temos as leis dele na nossa consciência, né? Então, é um rico manancial mesmo de estudo e profundo, eu vejo aí, em tudo isso que ela disse, né? Refletir nessa humildade de coração, né? Que vem a ser essa humildade de coração? Submissão a Deus. Que tipo de submissão é essa? Né? Ser caridoso com os necessitados. Principalmente com os necessitados, né? Principalmente, mas nós temos que ser caridoso com todo mundo. Encorajador dos fracos. Olha, isso aqui é uma fonte mesmo, riquíssima para estudo, para nossa reflexão, para a gente refletir bem sobre tudo isso. Com certeza. Quando ela diz esses preceitos, né, ela está basicamente colocando uma síntese dos preceitos necessários à evolução do homem. E por isso tão profundo, né? Então, na própria leitura que a Ana fez agora para nós, a gente percebe, né? Quando a gente lê uma síntese de preceitos, a gente naturalmente desdobra eles em várias outras colocações, em vários outros pontos filosóficos, como a Ana acabou de fazer, né? Então, por exemplo, quando se diz da ofensa a Deus, não é uma questão de ofendê-lo, né? Dele sentir-se ofendido, mas é no sentido de transgredir as suas leis, né? Ofendê-las nesse sentido de transgressão. Então, quando a gente ofende a Deus, nós estamos transgredindo o que ele pôs em suas leis. Basicamente isso, né? São algumas reflexões que surgem a partir daí, por isso tão rico, né? Porque nessas pequenas coisas condensadas, nessa síntese, a gente desdobra muitas outras e gera enormes reflexões. Por isso é interessante uma leitura de estudo, como nós estamos fazendo aqui, que a gente consegue meditar melhor nas entrelinhas do texto. Deixa eu passar a palavra para o Davi, que quer falar já faz um tempinho. Não, de boas, na verdade, eu só queria dar mais um exemplo para pensar o arrependimento, porque você muito bem apresentou que existe muitas vezes um arrependimento proveniente do desconforto, que é diferente desse arrependimento proveniente de transgredir a lei divina. E aí eu pensei muito numa pessoa que se arrepende de ter comido muito, sabe? E ela muitas vezes se arrepende de ter comido muito, não porque, nossa, fiz mal pro meu corpo, pro instrumento do meu espírito, né?
e de tabela, né, transgredir a questão de cuidar do corpo como ferramenta. Mas muitas vezes vai ter um arrependimento porque você está desconfortável de ter comido muito, né? Barriga estufada, né? Depois vai ter probleminhas no banheiro. Então, eu acho que é um bom paralelo para a gente refletir. Que não, embora é interessante que haja esse arrependimento pelo próprio desconforto, como parte desse processo de você compreender o que faz bem para você ou não, é necessário esse arrependimento maior que está ligado à própria relação com o pai e com as suas leis. Então, pensei sobre isso. Interessante esse paralelo aí, viu, Davi? Gostei. Gostei muito mesmo. Porque ela fala lá, ó, que o arrependimento é improdutivo quando não é senão consequência do sofrimento, né? Então, só porque estamos sofrendo, nós vamos nos arrepender? Né? Outra reflexão importante. Então, é muito rica essa comunicação aí. Riquíssima. Exatamente. E vai de novo ao encontro que a gente está falando. Essas comunicações de espíritos inferiores também são riquíssimas, muitas coisas. Quando o espírito tem um pouco mais de lucidez, ele consegue trazer para nós muitas coisas que passam desapercebidas para nós aqui, presos na matéria. Naturalmente, nós temos menos lucidez que um espírito desencarnado. Então, esse tipo de pontos, né, por mais que o espírito seja inferior, ele consegue trazer com clareza para nós. Então, aqui a gente vê comunicações claras e, enfim, muito verdadeiras e profundas nesse sentido filosófico. Então, a gente pode refletir bastante com esses ensinamentos aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essas duas primeiras perguntas? Se alguém tiver alguma questão também, alguma dúvida, fique à vontade para fazer. Não? Então, acho que a gente pode prosseguir. Qualquer coisa, vocês chamam aí. Quer que continue? Por favor. Farei o que desejais. Quereis dar-me alguns detalhes sobre vossa última existência? Pode resultar daí um ensinamento útil para nós, e tornareis assim produtivo vosso arrependimento. O Espírito mostra uma grande indecisão em responder a esta pergunta e há algumas das seguintes. Resposta. Nasci numa condição elevada. Tinha tudo aquilo que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui sedutora, indiferente e dissimulada. Nobre, fui ambiciosa. Humilhei com meu poder aqueles que não se protesnavam suficientemente diante de mim. E humilhava ainda aqueles que se achavam sob meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor humilha também, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Em que época vivieis? A resposta, há 150 anos na Prússia. 5. Desde aquele tempo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Resposta, não. A matéria se revoltava sempre. Não podes compreender a influência que ela exerce ainda, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho, vê tu, vos enlaça em cadeias de bronze, cujos anéis se apertam cada vez mais em torno do miserável que lhe abandona seu coração. O orgulho. Essa hidra de 100 cabeças, sempre a renascer, que sabe modular seus assobios envenenados, de tal modo que são tomados por uma música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se sujeita a todas as aberrações de vosso espírito, que se esconde nos recônditos de vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta para as trevas do martírio eterno. Sim, eterno. Observação. O Espírito diz que não fez nenhum progresso, talvez porque sua situação continua penosa, mas a maneira pela qual descreve o orgulho e deplora suas consequências é incontestavelmente um progresso, pois seguramente
nem enquanto vivia, nem pouco depois de sua morte, poderia ter raciocinado assim. Compreende o mal, já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. Aí, vamos voltar aqui na 3. O interessante, né? O Kardec começa aqui essa questão falando, farei o que desejais, né? Porque no fim, até tinha esquecido de destacar, ela pede para que orassem por ela. A gente vem constantemente vendo aqui, né? E destacando para os amigos que não estavam participando, a gente vem constantemente destacando a necessidade da prece. Quão fundamental ela é para nós encarnados e desencarnados. Porque os espíritos constantemente destacam nas comunicações o quão essencial a prece foi para o progresso deles, para facilitar o desprendimento do corpo, para facilitar o período de perturbação com que ele fosse mais rápido, etc, etc, etc. Então, muitas características essenciais da prece. Então, os espíritos muito felizes por Kardec e a sociedade espírita terem orado por eles, terem pensado neles. Para muitos deles, foi o primeiro momento após o desencarne de muito tempo que chegaram bons fluidos que os aliviaram, de fato, dos sofrimentos que até então sofriam sem cessar. Então, assim, olha que belo, né? Os espíritos constantemente vão destacar isso, de novo, e é sempre importante a gente voltar e falar nesse ponto também, porque a prece é muito importante para nós. A prece ajuda muito o espírito. Ela alivia e ela encoraja o espírito. Alivia das dores que até então não paravam sequer por um instante e encoraja para que o espírito, de fato, prossiga perante essas provas, perante essas dores. Então, a prece ela tem um papel fundamental na nossa vida. E sempre que a gente fala da prece, eu destaco aquela fala da tia Nara, né? Que ela sempre comentava na evangelização que a prece é a maior arma que o espírito tem. Querendo dizer, basicamente, que nós temos aqui algo gratuito, que podemos usar a qualquer instante e que nos fortalece como nada no mundo consegue. Então, olha que interessante, muito forte essa questão da prece. E aí o Kardec quer saber, né, exatamente, ele pergunta essas características da vida do espírito, a fim de poder entender as causas do sofrimento desse momento. Então, quais são as causas do sofrimento? Como que foi a sua última existência? E aqui ela narra basicamente o porquê dos sofrimentos dela. Né? Não que essa última existência tenha sido a única causadora dos sofrimentos dela, mas foi também parte contribuinte para esse sofrimento. Então, ela narra aqui, basicamente, a vida de uma pessoa totalmente indiferente ao próximo, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ambiciosa, que vivia de status e de um poder social que possuía. Enfim, ela mesma narra isso, né? Humilhava as outras pessoas, etc. E, enfim, e ela fala, né, que sem pensar que a cólera do Senhor humilha também, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas, ou seja, até aqueles que estão acima socialmente, enfim. O que eu acho mais interessante aqui é que isso, pessoal, isso passa despercebido mesmo. A gente vê constantemente no mundo, até em nós mesmos, características como essas, mas que pela existência social em que nós nos encontramos, nós nos sentimos, de certa maneira, inebriados de estarmos aqui. Então, é difícil com que muitas vezes percebamos esses erros que cometemos. Então, a gente passa e vive e insiste em alguns vícios que possuímos, como o orgulho, como o egoísmo, como o ciúme, por exemplo, e não percebemos, não nos damos conta que isso é completamente contrário à lei divina e que nós estamos transgredindo de maneira violenta a lei divina quando agimos dessa maneira. Mas acontece e continuará acontecendo até que em algum momento nós possamos de fato despertar esse processo todo, esse ciclo vicioso do vício. Né? Então as pessoas ao meu lado também agem dessa maneira, tudo parece muito comum e por muito tempo não me apercebo que isso é completamente errado. Então continuo a agir assim, porque também todos ao meu redor agem dessa maneira e não vejo nada de errado nisso. Então é um ciclo vicioso que aos poucos ele vai se quebrando com a reflexão. Então por isso que é importante pensar sobre sistemas. E ela faz aqui uma dissertação, né? O Kardec questiona a época que ela havia vivido, ela fala, e ela faz uma dissertação muito bela sobre o orgulho, né? Fazendo uma espécie de analogia com o que o orgulho seria. E, de fato, gente, o orgulho assim, é o que ela fala, né? Se encontra no recôndito, né? No íntimo do coração do homem. Está ali no mais profundo do coração do homem, né? Nos pequenos detalhes da vida. Né? Eu acho que o orgulho ele existe em todos nós, sem sombra de dúvida, né? Óbvio que podem existir pessoas já isentas do orgulho aqui no planeta Terra, por mais que sejam raras,
Alguns têm mais orgulho, outros menos, e assim por diante. A gente está lutando contra esse que é o pai, né, junto com o egoísmo de todos os outros vícios. Mas a dissertação que ela faz aqui sobre orgulho é muito bela porque ela mostra como que ele está em todas as circunstâncias em que nós nos encontramos durante a nossa vida. Nos sentimentos, nos pensamentos. Ela fala aqui, né? Esse demônio múltiplo que se sujeita a todas as aberrações de vosso espírito, se esconde nos recônditos de vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve, vos arrasta para as trevas do martírio eterno. Porque, de fato, o orgulho está constante, né? É como se a gente tivesse mergulhado nele. Porque ele está muito dentro de nós, né? Ele está ali preso dentro de nós, nas pessoas ao nosso redor. Então, a gente vive mesmo sem perceber o quão absurdo ele é para Deus, né? E a lei divina. Porque é muito comum, é isso, né? Aquilo que costuma ser muito comum ao nosso redor, a gente não se dá o trabalho de questionar. Então, é interessante que a gente faça esses questionamentos até sobre as coisas mais comuns e mais usuais no nosso dia a dia, no comportamento das pessoas, no nosso próprio comportamento. Porque o orgulho, ele está aí, e ele se encontra, de fato, nesses pequenos detalhes, nos mínimos detalhes do dia a dia. Eu acho que o mais triste de tudo isso, tanto em nós como nos outros, é quando a gente vê que muitas vezes se percebe o orgulho e as pessoas, ao invés de se indignarem com a existência dele, buscarem modificá-lo, se regozijam com a presença dele, pensando que ele de fato é correto em algumas circunstâncias. Isso acontece. Muitas pessoas, inclusive nós, em algumas situações, justificam os próprios vícios morais, achando que eles são de fato corretos. Como, por exemplo, a vingança. Em algumas situações, algumas pessoas acabam excedendo e achando que a vingança é o correto a ser feito, ao invés da justiça. Então, um tipo de exemplo, né? A gente às vezes justifica os nossos vícios, por mais percebendo que eles, em alguma instância, eles são errados, né? Mas ainda não nos tomamos conta com toda a lucidez de que eles precisam ser abandonados, transformados por nós. Então, isso é muito intrínseco, gente. Por isso que é difícil trabalhar contra esse orgulho tão arraigado em nós, porque ele está em toda circunstância da nossa vida, nos menores pensamentos, nas menores falas. É difícil lutar contra isso. Por isso que é uma luta árdua e demorada, mas que com coragem, com vontade, a gente consegue cada vez mais agir com rapidez. E com estudo, principalmente, né? Porque o conhecimento ele esclarece isso. Quando a gente não sabe que o orgulho está tão intrínseco em nós, parece comum, parece algo normal, não se parece algo reprochável de maneira alguma. Mas quando a gente estuda, a gente percebe o quão absurdo ele é e o quanto nós deveríamos nos constranger de agir de maneira orgulhosa e buscar, de fato, o progresso enquanto espíritos. Só comentar a observação dele, que eu vi que o Davi também quer comentar, que ele fala, e isso é admirável, né? Tem também, de novo, mostrando para nós que o espírito não é o que o espírito diz que é a palavra final, não. Os espíritos são, na verdade, só homens desencarnados, às vezes com mais lucidez que nós, mas que muitas coisas que os espíritos dizem merecem observações, porque às vezes eles falam coisas erradas. E tá tudo bem, porque são espíritos falhos ainda, né? Com exceção dos espíritos puros, todos os outros ainda cometem erros, inclusive de conhecimento e de percepção. Por isso que é importante a análise crítica de comunicações mediúnicas. Então, Kardec faz a observação mostrando, olha, o espírito tinha a percepção de que, na verdade, não havia progredido nada, mas pela simples leitura e interpretação da sua resposta, a gente consegue entender que sim, o espírito progrediu. Tanto é que agora percebe coisas que antes não percebia, como o orgulho, como o quão repreensível ele é, e a necessidade de se modificar, e etc. Coisas que até então não eram percebidas por esse espírito. Então, uma astúcia muito grande de Kardec, um nível de interpretação e observação muito grande. Então, pessoal, aqui é só mais uma prova, inclusive, dessa necessidade de criticidade no estudo e na análise de comunicações mediúnicas. Kardec era um exemplo disso. Davi, pode comentar. Não, eu só queria selecionar porque tem essa questão do martírio eterno que ela fala, tem a cólera divina, tem o ofender a Deus, que dá para identificar, supor, na verdade, raízes religiosas que ela teve ali, nutrido, né, quando ela estava encarnada. Então, por causa dessa ideia de eternidade das penas, Deus colérico, e aí até eu acho que o item 6 vai abordar sobre isso, né, para Kardec vai dar um direcionamento para ela. Então, volta ao que você disse, né? A importância da gente considerar de maneira crítica, porque tem um lado poético, né, envolvido? Tem, mas tem essa questão que pode estar muito ligada também às crenças que ela nutriu enquanto ela estava encarnada. E que ela ainda se mantém um pouco ali, pelo menos, nessa comunicação, enquanto desencarnada, né?
Foi isso. Exato. Por isso que quando a gente lê, por exemplo, o Espírito falando do martírio eterno, né, a gente pode logo, em sequência, concluir que existe um martírio eterno. Não, essa é a perspectiva que ela possui naquele momento. Tanto é que o próprio Kardec, aqui no Céu e Inferno, ele diz algumas vezes, e os espíritos também, de que é uma forma de castigo que Deus oferta para os espíritos que sofrem o fato deles não conseguirem ver termo para os seus sofrimentos, não ver fim para os seus sofrimentos. Então faz parte do castigo, faz parte da pena que eles estão sofrendo, eles não conseguirem ver o fim de seus sofrimentos, mas que existe o fim, apesar deles não verem. Então por isso que muitas vezes vários espíritos vão dizer sobre o sofrimento eterno, porque parece naquele momento que é eterno, mas não é. Na verdade, o que é verdadeiro ali é a percepção deles de que parece ser eterno, mas não é. Então, isso é um fato sutil e merece uma atenção muito grande. Então, o espírito ele tem as suas percepções. E como é um espírito imperfeito, não tem um juízo completo e absoluto de todas as coisas, é preciso que se repare nesses pequenos detalhes, que podem sim passar coisas desapercebidas que constituem erros. Então, como o que o Davi destacou, né? Quando ela diz aqui, óbvio que tem o aspecto poético também, né? E do que ela sente. Mas a gente vai ver na questão 6 também, como o Davi lembrou, exatamente esse ponto, né? De que ela acha que é eterno, mas não é eterno. Não é o primeiro espírito que narra esse tipo de questão, de achar que o seu sofrimento não havia termo, mas é interessante porque aí se faz, de fato, o trabalho do esclarecimento, né? Que é o que Kardec vai fazer. O Vitão foi arrebatado aí? Voltei. A internet deu uma caidinha aqui. Alguém quer comentar? Hein? Alguma dúvida? Alguma questão? O pessoal tá quietinho. Não? Então acho que a gente pode prosseguir. E para nós, Davi. Bora lá. Deus é demasiado bom para condenar suas criaturas apenas eternas. Esperai em sua misericórdia. Resposta. Pode haver um termo para isso. Dizem-no. Mas onde? Procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento sempre, sempre, sempre. 7. Como viestes aqui hoje? Resposta. O espírito que me segue com frequência me conduziu aqui. Há quanto tempo vedes esse espírito? Resposta. Não há muito tempo. E há quanto tempo vos dais conta das faltas que cometestes? Resposta após uma longa reflexão. Sim, tem razão. Foi quando o vi. Olha que interessante, né? Vamos pausar aqui só para mostrar esse trabalho dedutivo que o Kardec faz com o espírito, né? Então, aos poucos, ele vai esclarecendo alguns pontos. Isso me lembra até, o Davi pode falar com mais propriedade, um trabalho terapêutico, né? Um psicólogo faz. Então, às vezes, a resposta já está com a pessoa, né? Ela consegue sozinha concluir a resposta. Só precisa de alguém que direcione e esclareça para que ela consiga concluir aquilo. É o que o Kardec está fazendo aqui. Então, vai fazendo com que o espírito, aos poucos, desenvolva a conclusão do que ela estava pensando. Então, ela chega no fim, né? Sim, tens razão, foi quando eu vi. Por quê? Ela sofria muito. Então, o sofrimento parecia eterno, como ela diz. E aí o Kardec questiona, né? E como que você veio até aqui? E ela fala, o espírito me conduziu. E você vê ele há muito tempo? Não, não há muito tempo. Faz pouco tempo que eu vejo, né? E há quanto tempo vos dais conta das faltas que cometestes? E aí, naturalmente, ela já conclui. É verdade, foi quando eu comecei a vê-lo que eu comecei a perceber o erro das minhas faltas. Então, a causa de ter um espírito que foi ali auxiliá-la foi ela notar as próprias faltas, ela tomar consciência das próprias faltas. Então, olha como, inclusive, aqui a gente consegue perceber a misericórdia divina trabalhando, né? Então, na pequena fração de esclarecimento, na pequena fração de arrependimento que surge, Deus age.
Deus trabalha, Deus fornece misericórdia ao indivíduo. Então, não há indivíduo que está desamparado. Vocês se lembram daquela comunicação que a gente teve, que a gente leu, né, aqui no Céu e Inferno, do médico, que por muito tempo ficou obstinado no materialismo, após saber que iria desencarnar. Então, ele mesmo fez o seu próprio diagnóstico, sabia que em pouco tempo iria morrer, porque a doença que ele sofria não era incurável, e ele ficou obstinado no materialismo por muito tempo. Mas mais para o fim, eu acho que no penúltimo mês, ou no último mês de vida que ele tinha, ele começou a se convencer de que havia um Deus, de que havia algo. E ele mesmo narra depois, na evocação que Kardec faz, o quão bem fez esse arrependimento que ele teve, porque Deus teve misericórdia dele. Por mais que tenha sido, em comparação com toda a vida que ele teve na Terra, quase nada, né? 1 mês, 2 meses de percepção da realidade, de percepção de Deus, de submissão à vontade de Deus, isso fez muito bem para ele, auxiliou muito ele. Então, na pequena demonstração de arrependimento, na pequena demonstração de vontade de acertar e etc., de qualquer ação boa que nós desejamos ter, pessoal, Deus ampara e fortalece muito. Muito, 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 muito. Então, é importante a gente entender isso. Deus está em tudo, né? Ele está olhando por nós. Então, na pequena fração de arrependimento, Deus trabalha. No pequeno desejo de fazer o bem, Deus trabalha, e etc. Então, assim, a gente está constantemente amparado. Isso é muito belo. A gente percebe aqui, inclusive, um outro caso desse tipo, né? De misericórdia divina. Ana, você quer comentar? Uai, posso comentar. Não, é que Eu o achei microfone estava aberto. interessante. Achei que você queria comentar, mas fica à vontade. É porque eu esqueci o microfone aberto. Eu achei interessante o que ela fala aqui, ó, e o orgulho, né? Esse demônio múltiplice. Por que ela fala assim, demônio múltiplice, né? Kardec explica para nós que o orgulho e o egoísmo são as raízes de todos os males. Por isso que ela fala que o orgulho é um demônio múltiplice, porque dele vem outros vícios, né? Se originam outros vícios. Achei interessante. Bela percepção, Ana, muito interessante. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ou tem alguma questão? E também quando ela fala, né, ela fala que ela não progrediu, né? Aí o comentário aqui, né, diz o contrário, que só pelo fato dela ter descrito, né, sobre o orgulho e as suas consequências, já é uma demonstração de progresso, né? Achei isso interessante também. Então, às vezes a gente pensa que não progrediu nada, mas um pouquinho sempre progride a cada reencarnação, né? Podemos não dar grandes saltos, mas damos saltinhos, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, né? Que nós damos saltinhos que, somados, vão resultar em um grande salto. Por isso que eu acho que o Espiritismo, embora muitos entendidos no assunto, né? Porque eu não entendo nada, mas os entendidos mesmo, eles falam que o Espiritismo, muitos, né? Outros não, que o Espiritismo não tem nada a ver com física quântica. Mas quando eu vejo Kardec falar, né, do átomo ao arcanjo, quando eu vejo ele falar dos saltinhos, que ele fala que são pequenos saltos, eu acho que o Espiritismo é o auge, o ápice da física quântica. Posso estar errada dentro da minha ignorância, né? Mas eu vejo física quântica aí sim. Embora muitos físicos mesmo entendidos digam que não tenha nada a ver. Mas eu acho que tem. Mesmo porque esses físicos quânticos, eles foram buscar no budismo. E com relação aos princípios, né, os princípios do budismo, muitos, não todos, são os mesmos princípios do espiritismo.
E eles foram buscar no budismo pela antiguidade do budismo, a comparação com a física quântica. Por que eles não buscaram no espiritismo, né? Por causa dessa antiguidade, dessa tradição milenar do budismo. Posso estar errada, viu, gente? Isso aí é opinião minha. Não, mas é muito interessante sua reflexão, Ana. Muito legal você trazer para nós. A Lucélia perguntou aqui, então a prova dela seria como reencarnada novamente e lutar com esse orgulho? Sim, uma das provas, né, Lucélia? A gente, de fato, enfrenta muitas, né? Porque ainda possuímos muitos defeitos. E, além dos defeitos que a gente possui ainda muita ignorância para ser desenvolvida. Então, tem muitos aspectos, né? Muitas frontes que a gente precisa atacar e desenvolver. Mas eu achei interessante também a observação da Ana sobre essa questão do progresso, né? Então, às vezes, o progresso ele não vai se dar, na verdade, na maioria das vezes, ele não vai se dar de maneira tão patente e clara para nós, né? Não vai ser aquilo que mudou da água para o vinho, e a gente percebe claramente a mudança, né? Nossa, eu evoluí realmente nisso. Então, às vezes, são pequenas percepções, coisas sutis, que passam desapercebidas mesmo. Então, o próprio esclarecimento de que algo é errado já é um progresso, porque antes não percebíamos o erro. Então, quando eu percebo que eu não devo ser orgulhoso, que eu não devo ser invejoso, que eu não devo ser ciumento, etc, 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 já há um progresso aí, porque é o que você acabou de falar, né? Pequenas transformações, esses pequenos esclarecimentos, percepções que tomamos, já são progresso. Então, nem sempre o progresso ele vai ser aquilo de mudar da água para o vinho. São coisas sutis, muitas vezes. É o mais comum de acontecer. Então, são esses pequenos saltinhos, como a Ana disse, aos poucos, pequenas coisas, né? Existem outras que a gente vai, de fato, perceber. Nossa, eu mudei totalmente nesse aspecto. Mas em algumas outras é só uma percepção, porque é difícil mesmo essa mudança. São muitas frontes, como eu acabei de dizer, né? São muitos detalhes que a gente precisa evoluir, muitos defeitos que precisamos lutar contra, etc. Então, assim, é difícil. Por isso demanda tempo. Mas a gente está aí na luta, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, acho que a gente pode ler mais a 8 aqui. Vamos lá. Não compreendeis agora a relação que existe entre vosso arrependimento e a ajuda visível que vos presta vosso Espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo seu perdão e sua misericórdia infinita? Resposta. Oh, como eu gostaria! Creio poder vos prometer pelo nome sagrado daquele que nunca permaneceu surdo à voz de seus filhos em perigo. Chamai-o do fundo de vosso arrependimento. Ele vos ouvirá. Resposta. Não posso. Tenho medo. 9. Oremos juntos. Ele nos ouvirá. Após a prece. Ainda estais aqui? Resposta. Sim, obrigado. Não me esqueças. Aí. Olha que interessante, né? Então, o Kardec mostrando o caminho da prece, que seria, de fato, muito bom para ela, ajudaria muito como ajudou, mas ela tinha medo daquilo, né? Porque ela percebia os seus próprios erros. É uma situação complexa psicologicamente para se pensar, né? O espírito passa por muitas dificuldades nesse momento, então ele estava em muito sofrimento também. Então, o Kardec basicamente pega na mão, né, do espírito, entre aspas, e diz, então, oremos juntos, né? E ora junto com ela, e isso ajuda, né? E por isso que ela diz, não me esqueças, porque a prece faz muito bem, né? O próprio pensar bem no espírito, emanar bons fluidos a ele, isso faz muito bem mesmo. Então, é incomensurável. Enfim, pessoal, é muito interessante tudo isso, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente está chegando no fim do nosso estudo, eu penso que é melhor que nós paremos aqui na 9. Eu só quero, a título de curiosidade, falar que a Prússia aqui, ó, não existe mais. Ela deixou de existir. Nossa, eu ia perguntar isso. Eu falei, mas cadê essa Prússia? Onde anda aí? Ela não existe mais. Uma parte foi incorporada na Alemanha, outra parte no leste europeu, certo? Ela não existe mais. Marx, o célebre Marx aí, que não me é nada simpático de jeito nenhum, infelizmente, não assim como o Marx espírito em si,
que é um irmão, né? Mas pelas ideias dele, que eu não comungo com aquelas ideias materialistas e reducionistas dele, né? Então, ele era prussiano também. Ele nasceu na Prússia. E ela deixou de existir. Eu não me lembro agora se foi com a divisão da Europa em 1870 ou se foi na Primeira Guerra Mundial. Isso é que eu não estou conseguindo localizar aí no tempo. Mas depois eu vou ver. Só sei que ela não existe mais. Só uma coisa, pessoal, eu achei que tinha mais perguntas, mas eu me confundi. A 10 é a última, então acho que a gente pode lê-la, né? E, enfim. E tem uma pequena comunicaçãozinha do médium. Do guia do É médium. importante ler, que já acaba, né, Exato, Guia? exato. Uhum. O Davi, você lê para nós, por favor? Leio. Vinde aqui inscrever-vos todos os dias. Resposta: sim, sim, voltarei sempre. O guia do médium. Não esqueças nunca os ensinamentos que tiras dos sofrimentos de teus protegidos, e sobretudo das causas desses sofrimentos. Que elas vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai vossos corações. Sede humildes. Amai-vos. Ajudai-vos. E que vosso coração reconhecido jamais esqueça a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual cada um de vós pode beber com abundância. Nascente que mata a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e de felicidades eternas. Ide, meus bem-amados, bebei com fé, jogai vossas redes e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Comunicai-o a vossos irmãos, avisando-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramardes à vossa volta, mais elas se multiplicarão. Vós as tendes em vossas mãos, pois ao dizer a vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os obstáculos, segui-nos para evitá-los. Imitai-nos, a nós que damos o exemplo. Vós espalhais as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Merecei o seu amor. São Paulino. Olha que forte, né? Essa exortação do guia do médium. Então, o primeiro ponto que ele destaca é exatamente o quão profunda é essa comunicação. O quanto que a gente pode aprender com ela. E depois estimulando a gente a fazer o contrário de tudo isso, né? O contrário que esse espírito havia feito, inclusive até o que esse espírito mesmo havia recomendado com que nós fizéssemos, né? Que nós possamos seguir essas instruções. E também nos exorta ao caminho do bem, né? Ele diz aqui, né? Pelo próprio fato de a gente dizer aos nossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os obstáculos, ali a gente, só do esclarecimento prestado, de poucas coisas, a gente já está agindo de maneira caridosa. Então, é isso, pessoal. Da mesma maneira que o orgulho está preso, arraigado nas pequenas coisas, a caridade também está. No ouvir, no falar, no pensar, a caridade habita em todos esses aspectos, como também no agir, mas não só no agir. Então, assim, é muito interessante refletir sobre esses aspectos, porque, de fato, a gente tem muitos instrumentos em mãos, e a gente basta o que nós escolhamos como que a gente quer utilizar esses instrumentos, para o bem ou para o mal. E aí está a grande esforço das nossas vidas, né? Constantemente. Enfim, a gente finaliza por aqui, com essa comunicação muito bela do Espírito São Paulino. E continuamos na semana que vem, na próxima comunicação.